Glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Amém? Começou já? Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Carta do apóstolo Paulo a Tito. Só quem lê Bíblia vai achar Tito, né? Carta do apóstolo Paulo a Tito. Onde fica Tito, pastor? Depois de Timóteo. Um pouquinho antes de Hebreus. Vamos lá. Vamos em pé para que possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 16. Diz assim. Isso, capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé, dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do tempo dos céus. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracudo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, as quais convém tapar a boca, homens que transformam casas inteiras, ensinando que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Olha o que Paulo está falando aqui. Este testemunho é verdadeiro, porque tanto repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo escreve a Tito, tome seu assento, a mesma coisa que ele fala a Timóteo, porque a preocupação de Paulo é incentivar e orientar tanto Timóteo quanto Tito, que são pastores aqui, para poder orientar a igreja, para manter a igreja fiel, sã. Então vamos lá para onde a gente parou. Vai passando aí para mim, para frente. Já fomos dessa parte, pode passar. Obreiro é o seu trabalho. Então, ser bom líder não é saber fazer. Ser bom líder é preparar outros para que esses outros também possam fazer. Então, vamos lá. Discipulado, estratégia para promover uma cultura de discipulado na congregação. Então o obreiro tem que estar preparando, discípulos, ou seja, a Bíblia diz, e de fazer discípulos. Quem é discípulo? Aquele que serve aquilo que segue aquilo que o mestre está ensinando. Nesse caso, nosso mestre e o Senhor Jesus Cristo. Então, se eu falo que eu sou
discípulo do irmão José, eu sigo aquilo que o irmão José me ensinou, eu sigo aquilo que o irmão José me orientou, e nós somos discípulos de Jesus Cristo. Então nós vivemos aquilo que Cristo nos ensinou e pregamos aquilo que Ele nos ensinou. E aí você gera na igreja, esse é o papel importante do obreiro, gerar na igreja sempre, principalmente os novos convertidos, o desejo de aprender da palavra, de aplicar a palavra, de viver a palavra e principalmente de gerar outros para o reino de Deus. Trabalho em equipe, então isso aqui é bem tranquilo. Habilidade de trabalho em equipe para fomentar a colaboração e o envolvimento. Irmão, isso aqui é importante. Por que é importante, pastor? Porque eu preciso entender que na igreja ninguém trabalha sozinho. E a Bíblia vai colocar ou vai classificar a igreja como um organismo vivo. E ela vai dizer que essa igreja é um corpo. Amém ou não amém? Amém. E o corpo tem muitos membros, sim ou não? Sim. E como o corpo tem muitos membros, dá para dizer que a cabeça não precisa estar no corpo? Dá para dizer que o pé? Irmão, qualquer coisa que você perde no corpo gera dor. E você sente a necessidade daquilo depois. Então, o corpo ele precisa ser trabalhado num todo. Assim como a igreja precisa ser trabalhada em equipe. Pode passar para mim, próximo. Cuidado pastoral e aconselhamento. Isso aqui é importante. O obreiro desempenha um papel fundamental no cuidado pastoral e no aconselhamento dos membros da congregação. Nesta sessão exploraremos técnicas e princípios essenciais para o atendimento espiritual, emocional e relacional dos fiéis, capacitando os obreiros a serem agentes de transformação e renovação na vida das pessoas. Escuta ativa. Então a primeira coisa que tem que ter, escuta ativa, que é o desenvolver habilidades de escuta ativa para compreender melhor as necessidades dos membros. Primeira coisa que eu vou te ensinar, ou vou te dar como conselho: antes de você falar qualquer coisa, escute. Um dos grandes problemas do aconselhamento é que as pessoas, quando vêm pedir um conselho, elas querem uma resposta pronta. Elas querem, em muitas circunstâncias, que você decida por ela. E isso é um problema para o pastor, porque elas querem que você seja espiritual, ao ponto de ser um oráculo, em que Deus tem que te revelar tudo, e você tem que decidir o amanhã dessa pessoa. E alguns conselhos são muito difíceis. Pastor, tenho que sair do emprego que eu estou? Pastor, tenho que casar com tal fulano? Ou com tal ciclana? Pastor, eu quero me divorciar. O que o senhor me fala? Pastor, então o pastor ele acaba às vezes aconselhando, e você precisa tomar muito cuidado com esse aconselhamento. Por quê, pastor? Porque às vezes você fala alguma coisa e a pessoa vai lá e entende aquilo como uma resposta definitiva e ela vai seguir aquilo que você está falando. Qual é o problema disso? É que se o resultado não for o que a pessoa espera, ela vai culpar quem? Por isso que o conselho que eu dou é: sempre mostre todos os caminhos. Não, se você for por esse caminho, você vai ter esse resultado. Se você for por esse caminho, você vai ter esse resultado. Agora você decide o que você pretende fazer. Mas o primeiro conselho é escuta ativa. Escute mais, esteja pronto a ouvir, né? Esteja pronto e preste atenção no que a pessoa está falando. Há momentos, aconselhamentos, vocês vão perceber isso no decorrer da caminhada, em que as pessoas vão te cercar e elas apenas querem desabafar, elas querem vomitar aquilo que tanto lhe está lhe fazendo mal. Então o pastor ele também age e atua, sem a parte técnica obviamente, como psicólogo, porque ele é um ouvinte daqueles que estão passando por N situações, seja um momento de tristeza, de alegria, de dor, de perda, de conquista. Então o pastor ele tem essa característica. Aconselhamento bíblico, aplicar princípios bíblicos no aconselhamento, oferecendo orientação espiritual. Eu disse aqui que o pastor age como, mas não é um psicólogo. Então, a técnica que o pastor utiliza, ou os mecanismos que o pastor utiliza, que o obreiro utiliza, é a palavra do Senhor. Não, a palavra do Senhor diz isso a respeito disso. A Bíblia diz isso a respeito daquilo. A Bíblia nos traz princípios a respeito dessa questão. Deus fala através da sua palavra com relação a isso que você está me apresentando, isso aqui. E assim que funciona para nós termos
um aconselhamento eficaz. Ele precisa estar embasado dentro do que a Bíblia diz, não daquilo que eu acho ou penso. É a mesma coisa do advogado. Eu passo muito por isso. Então as pessoas chegam assim e falam assim: não, doutor, porque eu vi isso, eu vi aquilo outro, ou então eu li no Google, ou então o outro falou isso, meu vizinho falou aquilo. E aí você fala: não, calma, porque pelo que a lei diz, então não é pela minha opinião, é pelo que está escrito. Até aqui alguma dúvida? Vamos seguir? Cuidado holístico. Abordar as dimensões emocionais, relacionais e espirituais no cuidado pastoral. É aquilo que eu falei. Às vezes você entra em questões mais delicadas, você precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Quer ver um dos temas difíceis de você aconselhar? Questão de casamento. Você entra numa questão de divórcio, por exemplo. Vou colocar aqui uma situação na prática. A pessoa está sendo agredida. Aí você vai lá e fala assim para a pessoa: olha o exemplo que eu vou dar. Não, irmão, então já aconteceu muito isso. Vamos orar, não separa não, denuncia seu esposo não. Depois o homem vai lá e mata a mulher. Como é que fica? Então, cuidado. Pastor, o que você faz? Irmã, se você continuar nessa vida, vai acontecer isso. Se você quiser aceitar essa situação, vai acontecer isso. Se você denunciar, vai acontecer isso. Se você não denunciar, vai... Mostre as portas que essa pessoa precisa entrar. Mostre os caminhos que ela precisa entrar. E ao mostrar as portas e os caminhos, quem decide? Ela. Sempre a pessoa precisa ser detentora da decisão. Vai passar. Conclusão e chamado à ação. Então a gente já está caminhando aí para o final. Ao concluir este curso, os participantes estarão equipados para os conhecimentos, habilidades e ferramentas necessárias para exercer o ministério de obreiro com excelência. Nessa última sessão, enfatizaremos a importância do chamado divino, a necessidade de um compromisso duradouro e a responsabilidade de formar e capacitar novos líderes, a fim de impactar positivamente a igreja e a comunidade. Lembre-se, você está aqui para fazer um trabalho espiritual, mas também nós sempre fazemos um trabalho social. Né? A igreja é responsável por tirar quantas pessoas, né, através do evangelho das drogas, da rua, né? Há famílias que estavam destruídas, Jesus entra ali através da pregação do evangelho e restaura a família. Então o compromisso do obreiro, a ação do obreiro, ela é muito eficaz. Tem a parte social física, né? A cesta básica que distribuímos, alimentos que é entregue para moradores de ruas, roupas que é entregue, enfim, todas essas questões que abordam a igreja, que envolvem a igreja no contexto social, precisam ser feitas. Nunca esquecendo que a igreja é espiritual. Nós tratamos aqui de questões espirituais, questões da alma, questões do espírito, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Pastor, em questões físicas, até nisso nós somos espirituais. Nós queremos que se alguém estiver enfermo, nós vamos orar e essa pessoa vai ser curada. É assim ou não é? Então o obreiro precisa entender que antes de qualquer coisa ele é espiritual. Isso, vamos lá, para frente, por favor. Vai passar. Aí. Não, para frente, você foi para trás. Isso. Acabou? Ah, precisa te chamar. Então eu vou falar alguns pontos importantes aqui, além do slide, que é importante para mim e para você aprender. Nós precisamos tomar muito cuidado em relação à igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor precisa ser tratada com muito carinho, com muita responsabilidade. Ao passo que o que é pregado na palavra, o que é pregado na igreja, precisa estar na palavra do Senhor. E isso só é possível você conhecendo a palavra do Senhor. Então, vou dar algumas dicas para vocês. Nós estamos gerando aqui obreiros, pastores. Desconfie de tudo que é pregado. Como assim, pastor? Ah, vamos para pregar. Não, porque lá no livro de Zacarias, capítulo de número 2, está escrito que Jesus chorou. Oh, peraí. Jesus não tinha vindo ainda em Zacarias. Entendeu? E a gente precisa, na hora que ele falar, abrir a Bíblia e ler. Obviamente, nós precisamos ter um preparo bíblico anterior a isso. Vocês que estão sendo preparados e gerados, leiam a Bíblia. Porque as pessoas vão procurar você para perguntar.
ninguém sabe tudo, irmão, e essa é uma verdade. Nem os próprios teólogos, né, conseguem decorar ou saber de tudo. Mas nós, como obreiros, precisamos ter como manual de fé a palavra do Senhor. Então, para manusear uma televisão, o que a gente usa? Um manual, sim ou não? Então, você lê o manual, imagine que ninguém nunca teve uma TV. Chegou a TV agora, acabou de lançar. É que hoje a gente faz meio que no automático, porque todo mundo teve TV alguma vez na vida. Então, você já vai configurando meio que no automático. Mas se você pega alguma coisa que você nunca dominou, você precisa ler o quê? O manual. E alguém aqui sabe como dominar a vida? Como dominar o homem, a mulher? Como fazer com que esse homem e essa mulher sejam abençoados, sejam prósperos, tenham uma vida eficaz, uma vida feliz? Não, mas a Bíblia ensina como fazer. Então nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Esse é o primeiro conselho que eu dou aqui para os irmãos. Conheceu a palavra? Precisa treinar e dominar o falar da palavra. Porque eu conheço gente que conhece demais Bíblia, mas quando abre a boca não consegue falar. Peraí, vamos lá. 2 Timóteo 2,15, fala. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro. Peraí, fala. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, o obreiro tem que conhecer a Bíblia. Ele tem que manejar a Bíblia. Ele tem que saber. Tem que conhecer de Gênesis e Apocalipse. Tem que entender o contexto dela. Tem que saber o porquê. Porque, irmão, um menino de 12 anos lá no Oriente Médio, lá, ele já sabe o Alcorão de cor. Ele sabe o que vai falar, o que não vai falar. Se você parar para analisar biblicamente falando, quantos anos Jesus tinha quando ele estava inquirindo os mestres, os doutores, lá na sinagoga? Tinha 12. Ele colocou sacerdote, levita, todo mundo no chinelo. Por quê? Porque ele lia a palavra do Senhor. Ele aprendeu a palavra do Senhor. E eu vou te falar uma coisa, irmão. Quando o diabo ele foi tentar Jesus, ele usou o quê? Palavra. O salmista vai dizer o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele vai dizer lá no Salmo 119, versículo 11, se eu não estiver enganado: a tua palavra eu escondi no meu coração, para não pecar contra ti. A Bíblia vai dizer, João 15, 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, se você não conhece Bíblia, se você não lê a palavra, primeiro, qualquer um te engana. É por isso que a igreja tem tanta heresia aí fora, tem tanta gente fazendo tanta besteira em culto e os outros aplaudindo. Parece a sociedade brasileira, que aplaude as coisas, por quê? Porque não conhece a lei que ele segue. Então, quem não conhece, irmão, infelizmente, ele é enganado por quem que conhece. Então, leia a palavra do Senhor, releia a palavra do Senhor, leia a Bíblia inteira. Ah, pastor, mas é muita coisa. Leia a Bíblia inteira, coloque a Bíblia em prática, aprenda ela, vai além, leia livros extra-Bíblia, sabe? Aprenda do que você está anunciando, porque senão alguém vai chegar em você e falar: Jesus cura, salva, liberta e leva para o céu. Por quê? Eu não sei não, eu ouvi o pastor falar, estou só repetindo. Não seja um papagaio, seja alguém que entenda o porquê que você está falando aquilo. E isso serve para a gente poder entender o seguinte: dentro da casa do Senhor, o cuidado tem que ser dobrado, principalmente no altar. Acho que eu já disse isso na outra semana. Púlpito não é lugar de desabafo, púlpito não é lugar de ataque, púlpito não é, a mensagem bíblica não pode ser direcionada porque eu sei de alguma situação e eu quero atacar essa pessoa. Então essas coisas não podem acontecer. Pregue a palavra, só que a palavra tem endereço. E, como diz o ditado aí fora, se a carapuça serviu, veste. Porque a palavra de Deus, ela vai nos confrontar. Ela precisa nos confrontar. Porque se ela nos confrontar, as coisas começam a acontecer. Tanto na minha vida, quanto na vida de quem está me ouvindo. Paulo escreve uma das palavras a Timóteo, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas ele diz que se você pregar a palavra de Deus como convém,
você salvará tanto a você como aqueles que te ouvem. Cadê? Deixa eu ver. Acho que é 1 Timóteo. Aqui, ó. 1 Timóteo 4:15 diz assim: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E aí o texto vai seguir dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Porque nós estamos vivendo um tempo perigoso também para os pastores. Os pastores, para não perder alguém, para não sofrer alguma situação, ele está negociando a palavra. E o povo está mudando os pastores. As ovelhas estão mudando os pastores. Não, o cajado não está na mão de ovelha, o cajado está na mão de pastor. Ah, mas eu acho que eu acho aquilo. Se fosse para você estar como pastor, Deus te colocaria. Aprenda isso. Por que isso é importante, irmão? Porque nós precisamos entender que tem muitos pastores que começaram, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, pregando a verdade, mas dado a situação e as pessoas, negociaram isso e pararam no meio do caminho. E às vezes a negociação não foi nem financeira. Às vezes foi por status: não quero ver a igreja vazia, não quero magoar alguém. Irmão, quando você prega a palavra, você não magoa ninguém. É que a palavra, ela vai ao encontro da gente. Ela vai de encontro. Ao encontro é paralelo. Ela vai de encontro, ela vem para chocar, ela vem para confrontar. O evangelho precisa mudar. Qual é a mensagem de João Batista? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Né? Arrepende-se, e eu vos batizarei com água para arrependimento de pecados. E aí ele vai dizer que após ele vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Pode falar. Eu vi esses dias uma pessoa falar assim: eu costumo dizer que o pastor tem cheiro de ovelha, né? Isso. Ele falou assim: o pastor também tem que ter pasto. Né? Porque quando você tem o alimento, as ovelhas não vai se afastar, ela está atrás de alimento. E quando elas estão bem fartas, com a mesa servida, elas vão permanecer sempre ali. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão pregando tanto autoajuda, que as pessoas mesmo, as igrejas virou grandes locais de show. Essa é uma verdade. Eu preguei para um homem que não era crente, e um dia ele foi numa igreja, e ele falou assim para mim, poder aquisitivo bom, e ele falou assim para mim, eu fui lá na igreja. E aí, o que você achou? Era uma igreja grande, famosa? Eu gostei, mas parecia um show. Porque por mais que a gente ensina tecnologia, tudo isso e tal, o que convence o homem do pecado ainda é a palavra de Deus. E ela precisa ser pregada da maneira correta. Então, eu tenho ouvido alguns absurdos, do tipo, nesses réus aí que ficam lançando, esses podcasts da vida aí, que não precisa batizar mais, que qualquer um pode tomar Santa Ceia, e que você pode tomar Santa Ceia, inclusive em pecado, e que a igreja não pode tratar ninguém, não pode afastar ninguém. É por isso que nós saímos de um tempo em que Jesus ressuscitava, em que Jesus levantava cadeirante, em que Jesus curava cego, em que Jesus curava paralítico, em que Jesus fazia várias coisas, para uma era em que nós vivemos da profecia. Não, levanta a mão porque eu vou profetizar, mas nada acontece. E por que não acontece? Porque as pessoas querem pregar aquilo que massageia nosso ego. Só que é mais ou menos a questão de filho. Quem aqui tem filho sabe disso. Se você acostumar seu filho a ter tudo e fizer tudo para ele e nunca dizer não, você está criando um adulto bom ou um adulto que vai dar problema? Vai dar problema. É o evangelho que é pregado hoje. Você acha, irmão, que essa geração de igreja que está no adultério, que está na vida toda torta, que está mentindo, roubando, fornicação, pornografia e tantas outras coisas que tem cercado aí, vem na igreja, senta, alguém está pregando dizendo: levanta a mão, porque hoje você vai ser abençoado, porque ai de Deus se não te abençoar. Você acha que essa pessoa vai ser transformada e vai para o céu? Não vai, porque o que está pregando está dizendo: Deus está aprovando a sua conduta, quando a palavra de Deus diz que Deus não aprova.
Olha que forte isso. Você dá conta de entender que você está lá, vamos lá, estou na vida toda, estou aqui, né, e eu vou para a igreja porque eu quero ter a minha vida mudada, eu não aguento mais essa vida de pecado, de miséria, porque o que está no mundo sabe o que é pregar na palavra. Ele pode até não viver, mas ele sabe. Ele vai olhar para o crente, quer ver um exemplo? Ele vai olhar para o crente, se o crente errar, ele vai falar, mas você não é crente fazendo isso? Porque ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele pode até não praticar, mas que ele sabe, sim ou não? Aí ele vem para a igreja, vamos colocar aqui um exemplo, vem para a igreja com a vida de adultério, ele vem bebendo, fumando, usando droga, ele vem com a família destruída, ele vem de uma vida com 5, 6 amantes, e aí ele senta na igreja. E ele gosta do culto, aquele espetáculo, todo mundo cantando muito bem, aquelas luzes, aquele show. A mensagem pregada da noite, ou de todas as noites, Deus vai te abençoar, porque Ele está agradando-se daquilo que você tem feito. Não levanta a mão agora, porque chegou o momento de eu profetizar. E acabou de descer uma mensagem quentinha do céu aqui, porque Deus vai te abençoar. Eu estou na vida errada. E eu condiciono bênção de Deus com questão financeira. Está tudo bem financeiramente falando comigo. Você acha que eu vou me converter? Você acha que eu vou deixar minha prática? Porque tem gente trabalhando no serviço com corrupção, com desvio, com um monte de coisa. Aí está ganhando dinheiro. Ah, é Deus que está abençoando. É Deus que está abençoando, irmão? Porque as pessoas acham que você estar financeiramente falando bem, é Deus que está te abençoando. E esse é um engano. Quem ofereceu glória, riqueza e poder não foi Deus, foi o diabo. Ah, pastor, prova, vai lá para Mateus, quando Jesus é tentado. Todas essas riquezas eu te dou. Tudo que você quiser no mundo eu te dou. E a Bíblia diz que o mundo já dou na minha. E por que você está falando isso, pastor? Porque a gente tem que ter um compromisso sério com a palavra. E você sabe qual é o problema? Sabe por que tem tanto pregador caindo? Sabe por que tem tanto pastor caindo? Sabe por que tem tanta gente fraquejando? Porque ele está pregando uma coisa que nem ele mais acredita. Porque quando você prega, e essa é a premissa de todo pregador, de todo pastor, todo obreiro, todo aquilo que faz menção da palavra, é que ao pregar a palavra, a primeira pessoa que está sendo tocado, transformado, curado, renovado, liberto, consolado, ou qualquer outro efeito que a palavra traz, é quem está pregando. Então, se a mensagem é de correção, a primeira correção começa na vida daquele que está sendo ministro. E isso é importante. Porque, primeiro, você precisa pregar o que você vive e ver o que você prega. Senão é discurso vazio. E está cheio de gente pregando, e é agenda, e é isso, e eu fico olhando essas agendas, irmãos, de pregador, e nada contra, pelo amor de Deus, que Deus continue te usando. Mas eu não vejo nenhum deles, ou com raras exceções, indo pregar no valado. Indo pregar na comunidade onde ninguém está vendo, ir lá na praça, e pregar o evangelho ou anunciar o evangelho. Você não vê isso. Ou alguém vê? Você vê fotos de grandes igrejas, de grandes templos. Você vê o pregador pregando para encher crente, saindo no cana-rábia, pulando, rodando, sendo cheio. Glória a Deus, isso é importante. Mas cadê aquelas mensagens evangelísticas? Deus não vai levantar nessa última hora Billy Grahams? Deus não vai levantar na nação brasileira homens que preguem a palavra para ganhar almas para Jesus? Será que vai ser só agenda de igreja grande, ou mesmo de igreja pequena? Mas será que vai ser só mensagem para crente? Será que ninguém lá fora mais precisa ouvir o evangelho? Por que esses pregadores que são tão bons dentro da igreja não promovem cultos ao ar livre? Por quê? Porque a mensagem que eles pregam enche aquele que é crente, engorda, mexe com o ego dele, mas não transforma e não liberta ninguém que está no pecado, que está no mundo. Porque são mensagens que massageiam o ego, e a mensagem que transforma, ela te confronta, ela te muda, ela faz você entender que precisa sair do pecado, que precisa sair do mundo, para viver uma vida diferenciada em Cristo. Eu sei que o que eu estou falando aqui é forte, mas é verdade, irmão. Pega aí todos os pregadores que você conhece, todos, precisa ser famoso. Pega os pregadores, vai lá para mim, por gentileza, no Instagram dele, vê se tem um culto ao ar livre. Você vai ver que tem. Você vai ver pregador pregando para encher crente, saindo no cana-rábia, pulando, rodando, sendo cheio. Glória a Deus, isso é importante. Mas cadê aquelas mensagens evangelísticas?
se tem alguém visitando algum lar e pregando dentro de um lar para 2, 3 pessoas? Não tem. Ah, pastor, eu faço, mas eu não posso. Mas então por que posta nas grandes igrejas? Ou a mensagem do Evangelho é só para grandes templos? Ou eu só vou gravar quando eu estiver pregando para uma multidão, e quando eu estiver pregando para poucas pessoas não servem? Irmão, eu já dei estudo, já preguei, já dirigi culto, sozinho, sem ter ninguém, que eu falei para vocês, já dei estudo para uma pessoa. E a pessoa fala, não, pastor, você quer cancelar o trabalho, nós vamos embora. Não, e dei na mesma excelência, da melhor forma que eu podia, como se eu desse para 1 milhão de pessoas. Você precisa entender que a mensagem precisa ser pregada. E isso não gera em você nem qualidade. Não gera qualidade, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. As pessoas hoje vivem um tempo de aplausos, e o obreiro precisa tomar cuidado com isso. Ele tem que fugir disso. Pregue a palavra de Deus com seriedade, com serenidade, com amor, com vocação. Porque se você fizer isso, Deus vai te abençoar de uma maneira muito especial. Isso aqui é muito sério, irmão. A Bíblia, ela é água para todo sedento. Ela é pão para todo faminto. Ela é cura para todo enfermo. Ela é libertação para todo endemoniado, ou para todo aquele que está aprisionado pelo diabo, ou para todo aquele que está sendo alvo de investida de obra de contrária, de obra de magia negra, de magia branca. A palavra de Deus é que entra, que quebra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo morreu na cruz do Calvário, não foi para eu e você termos curtidas no Instagram, não foi para eu e você perdemos tempo com algumas coisas que só eleva o ego, mas foi para ganhar almas. Nós temos entrado em casas, irmãos, de pessoas que estão destruídas, pessoas que a depressão pegou, pessoas que o divórcio chegou lá, que a doença chegou, e essas pessoas não são mais impactadas pela palavra, porque é tanto um tal de guardar tudo certo, de que tudo tem que dar certo, e se não der certo é porque você não está agradando a Deus. É uma mentira do diabo isso, que está sendo pregado na boca de muita gente dentro da igreja. Por que, pastor? Porque se essa for uma verdade, rasga a Bíblia, porque eu estou vendo um monte de problema na Bíblia, um monte de gente com problema na Bíblia, um monte de gente com dificuldade na Bíblia, um monte de gente sofrendo na Bíblia. Isso não significa que eles não eram homens e mulheres de Deus. Nós precisamos entender isso, irmão. Nós precisamos aprender isso aqui. Traga isso aqui com responsabilidade. Traga isso aqui com seriedade. Sabe, não ache que isso aqui é comida de McDonald's, que em 5 minutos está pronto. Nem isso, né? Até menos. Não é miojo. Ah não, eu já tenho aquela mensagem já programada, eu tenho 20 esboços aqui que já está programado, eu já sei quando eu levanto a voz, eu já sei quando eu paro, eu já sei quando eu levo a igreja, eu emociono a igreja, eu já sei de tudo isso, eu já tenho a técnica. Tá, mas cadê a mensagem que transforma? Quando foi a última vez, pastor, pregador, que você pregou e chorou com a sua mensagem, porque você sentiu a graça de Deus sendo revelada nela? Quando foi a última vez, cantor, que você cantou e ao cantar sentiu a presença de Deus? Eu não estou falando de línguas estranhas, de pular, rodar, que isso é bom. Eu estou falando de você ser tocado e querer agir diferente, e querer buscar mais, e querer ser mais de Deus, e querer renunciar mais, e querer viver uma vida diferente. É sobre isso. Acredito, porque é o louvor que transforma, é o louvor que levanta, é o louvor que cura, é o louvor que a gente chama de inspirar. Eu também. Direto, irmão, eu escuto os louvores que quando vem, lava a alma e segura a lágrima. Pregações, testemunhos. Eu vou já caminhar para finalizar, mas eu quero que você tenha ou entenda o peso e a responsabilidade de que é servir ao Senhor. É cuidar de vidas.
quando você vai precisar de cuidados. É levantar pessoas quando em algumas circunstâncias você estará caído. É sorrir quando você estiver chorando. E é chorar quando você estiver sorrindo. Então aprenda isso. Coloque isso em prática. Viva a obra do Senhor com zelo, com amor, com responsabilidade, com cuidado, com integridade. A gente, muitas das vezes, representa uma empresa, um trabalho, um serviço, ou mesmo em alguma reunião. Você se preocupa com a imagem que você está passando daquela empresa. Isso serve para o Evangelho. Se preocupe com o que você está se transmitindo. Às vezes a gente recebe a notícia de alguém que caiu ou passou numa situação delicada na obra. E alguém chega e fala, fulano foi lá e caiu. Eu não me alegro com isso não, irmão, porque quem vence com isso é o diabo. Isso não é bom. Pare de se perder tempo com essas besteiras. É só uma igreja que vai entrar no céu. Pare de brigar por causa de placa, por causa de nome, por causa de líder religioso. Os líderes religiosos passam. Eles passam, mas a igreja continua. Não haverá denominação no céu. Não haverá CNPJ no céu. O que haverá é uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Pare de achar que só a sua igreja que é boa. Não, a igreja do irmão também é boa. E glória a Deus, aquele que não é contra nós é por nós. Pregue o Evangelho que transforma, que cura, que muda, que levanta. Se preocupe em ter de Deus para as pessoas. Se preocupe em fazer algo para as pessoas. Fazendo isso, Deus vai abençoar você e aqueles que te ouvem. Amém? Deus te abençoe. Tem alguma pergunta? Vai ser alguma pergunta aí para a gente poder estar encerrando? Vem para mim, por favor, se tem alguma pergunta. Se não tiver, pode mandar pergunta aí sobre alguma situação. Há entre os irmãos aqui alguma pergunta? Não? Algum apontamento? Quer acrescentar alguma coisa? Tem? Tem não, né? Então que Deus possa te abençoar. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, uma semana gloriosa. Que o Senhor Deus possa te prosperar em todos os seus caminhos e em tudo aquilo que você tem colocado à sua mão. Tá bom, gente? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até a próxima live em nome do Senhor Jesus. Tchau. Terminou?